gravando esse momento, que é a aula técnica dos produtos, e quero te apresentar para todas as sócias. Então, meninas, essa é a Sandra, ela é farmacêutica e ela foi responsável pela produção dos produtos. Então, ninguém melhor do que a mãe dos produtos mesmo, junto com a doutora Riusa na formulação, para trazer esse conhecimento para vocês. Então, a Sandra vai passar aqui nós vamos passar hoje, até anotei, sobre os 4 produtos que a gente já tem disponível e que a Sandra fez parte do desenvolvimento. Então, ela vai falando um por um. Eu vou estar aqui junto com vocês, anotando muito, porque o conhecimento técnico é muito bem-vindo. E o intuito é que vocês sejam experts nesses produtos, especialistas mesmo, para que vocês consigam passar isso para o cliente e terem mais resultado. Vamos fazer assim para ficar organizado, doutora Sandra? Vou passar para você ir falando, vai falando produto a produto e as dúvidas elas vão passando no chat. E aí, ao finalzinho do nosso treinamento, eu leio as dúvidas, e aí o que a gente já puder responder, a gente já atualiza aqui, senão a gente manda mais conteúdo no grupo. Pode ser assim? Tá ótimo, aham. Então, combinado. Meninas, eu vou deixar só a doutora Sandra aqui em destaque, tô aprendendo junto com vocês e o chat está aberto, tá? Qualquer suporte, tô aqui, doutora Sandra, para me pedir também. Olá, tudo bem, meninas? Bom, prazer em conhecer vocês. Então, hoje a gente vai falar em torno desses 4 produtos que são os que a gente mais trabalha, né, no momento que tem mais vendas e mais procura, né? Ao longo do tempo a gente vai incluindo outros, né? Outros produtos que realmente também vão fazer parte da carteira de vocês. Eu pensei em começar primeiro com os produtos para dor, tá? O que a gente tem para dor? A gente tem o Flex Vevero e tem o Alivio Vevero. Então, o Flex é uma composição em pó, porque a gente trabalha bastante em cápsula, mas o Flex em pó, ele é excelente. Por quê? Porque ele é um produto muito completo, né? Que a gente trabalha. Além de ter que serve para alívio da dor, para diminuir a inflamação, para melhorar a parte óssea, né, das pessoas que vão tomar esse produto. Então, assim, o que ele tem? Ele contém vários produtos que têm essa função, vários ativos, tá? Como a curcumina, que faz parte, que é o princípio ativo da cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória. Ele ajuda a aliviar a dor com o tempo, ele vai atuar ali na base da inflamação para diminuindo essa inflamação. Tem o MSM, na verdade, ele é um produto natural, que ele tem, é um anti-inflamatório oral natural. Por quê? Porque ele ajuda a melhorar o conforto da articulação. Ele, além de ter uma ação anti-inflamatória, ele melhora o conforto, né, articular. O que temos mais no Flex Vever? Tem vitamina C, que é bom para melhora. A vitamina C tem uma ação antioxidante, ela melhora o colágeno, ela aumenta a imunidade. Então, aí a vitamina C é um produto que a gente tem que usar todos os dias, independente com dor ou não, né? Tem a vitamina D, que é para fortalecimento ósseo, né? Tem a vitamina K, que ajuda a direcionar a vitamina D para o osso também, ela melhora a saúde óssea, né? Tem o magnésio, que além de ser bom para a parte óssea, ele é bom para o nosso organismo em geral, né? Então, a gente também deve tomar sempre o magnésio, porque ele melhora a função muscular, tá? A gente tem o zinco junto nessa formulação. O zinco, ela melhora a regeneração articular e também ajuda na imunidade, né? Então, assim, resumindo, o que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar com redução de dores, redução de inflamação, vai melhorar a saúde articular de cada produto, de cada paciente que vai usar esses produtos. Ele vai tem uma ação para regenerar essa parte do osso com osso, que com um tempo, né, a gente acaba diminuindo aquele líquido sinovial. Então, o que acontece? A gente diminui o líquido sinovial, o nosso osso fica a cartilagem batendo, né? Aí ele começa conforme a gente vai se movimentando, a nossa cartilagem vai tendo uma
como é que se fala? Me fugiu agora, mas enfim, ela vai se desgastando, né? Por quê? Porque ela tá batendo, ela não tem mais lubrificante entre os ossos, então ela começa a bater uma na outra e vai desgastando, né? Vai tendo um atrito muito forte e desgasta. O que que o flex é para a função do flex? O flex ele também tem colágeno tipo 2, que o que que é? Ele é exclusivo para ossos e articulações. Ele faz com que o nosso organismo comece a regenerar novamente aquele líquido sinovial e aí vai lubrificando. E aí, com essa lubrificação, a parte óssea que estava em atrito, ela vai começar a deslizar, vai começar a diminuir a dor, o ardor, aquele vermelhão, aquele inchaço. Então, isso é a função do Flex Vevero, tá? Então, assim, vocês, cada vez que vocês for passar para um cliente de vocês que precisa tomar esse produto, o interessante é explicar essa parte, né? Porque às vezes nem todo mundo sabe que com o tempo a gente vai tendo esse desgaste e aí a gente vai atritando e vai destruindo a nossa cartilagem, né? Então, por que que a gente precisa isso? A gente vai diminuir esse atrito e vai regenerando aquela parte da nossa articulação que estava inflamado. Então a pessoa vai ter mais mobilidade, poder fazer mais coisas. Às vezes, pessoas que têm essa artrose, têm desgaste, ela tem problemas para levantar de manhã porque fica travado, tem problemas de caminhar, tem problemas de subir escada, descer escada. Então, o Flex Vevero é para essa função. Junto com ele, o que que nós temos, né? Nós temos o Alive. O Alive é aquele. Sandra, doutora Sandra, só uma dúvida que pode passar pelas meninas também. Eu tô aqui com material de apoio que depois a gente vai encaminhar para elas. Uhum, Então, ele é sabor frutas vermelhas, né? E tá falando para uhum. tomar uma vez ao dia. Tem horário melhor em função do magnésio, do colágeno? Tem um horário de absorção melhor ou pode tomar qualquer horário do dia? O melhor seria após alimento, tá? Melhor horário. Por quê? Após. Porque tem vitamina C, o interessante é a pessoa come, eu não sei, aqui no sul a gente come muito feijão, né? Ajuda quando usa vitamina C juntamente ali, absorve melhor, né? Essa absorção da vitamina C, então é muito legal, porque a vitamina C ajuda a absorver o ferro, tá? Então a gente acaba aumentando a nossa imunidade, aumenta, né? Uh, praticamente a absorção dos produtos com alimento, né? Principalmente magnésio, essas coisas a gente deve tomar perto. Pode ser depois ou pode ser antes e depois fazer o alimento, mas eu sugiro tomar de manhã, tá? Perfeito. E só Tá? mais uma dúvida. Questão de diluição. É que eu não tô com rótulo aqui, o meu tá chegando, mas tem a diluição correta no frasco? Ou tem alguma informação? Ela, Diluição. na verdade, a diluição, na verdade, vai usar uma colherzinha de café. Uma colher de café por dia, dentro da água. Ela é totalmente, ele é solúvel, vai se formar ali daí a toma, ele tem um gosto bem. Eu experimentei, né? Não tem um gosto ruim, é saboroso, né? Então, também dá para botar no suco, se alguém quiser colocar no suco, não tem problema, né? Mas a gente sempre sugere tomar quase tudo, o melhor é água, né? Não botar em leite, tá? Porque tem muita gente que tem intolerância à lactose, às vezes o leite não cai bem, então melhor água, tá, gente? Água ou suco, tá? Tem idade mínima que pode começar a utilizar? Porque assim, eu tenho a informação de que a partir dos 25 anos a gente começa a ter essa perda do colágeno, então seria importante. Mas se a pessoa tiver, às vezes, alguma questão de dor, mobilidade mais nova, ela pode fazer o uso? Tem alguma restrição? Não, ela pode fazer uso, porque ali o que que é? O Flex é um produto natural, né? Que tem dosagens terapêuticas, né? Mas, assim, eu vi que alguém estava perguntando sobre 12 anos. Bom, se for no pediatra, o pediatra disser que pode, né? Dá para levar, tem ali as dosagens, ok, não tem problema nenhum, tá? Ah, então,
Geralmente a gente sempre diz acima de 16 anos, tá? Já pode começar a usar, não tem problema se tiver algum desconforto, porque tem muitos atletas que têm desconforto já logo cedo, porque eles têm esse atrito muito cedo, né? E Então, última perguntinha, só para a gente ir para o próximo, para não atrapalhar a sua agenda. Quanto tempo precisa tomar para ver resultado? Por exemplo, eu estou com uma cliente aqui que ela tem problema de dor, de mobilidade, e aí ela me pergunta quantos frascos um tratamento? Dois, três, como funcionaria assim? Porque acho que um é muito pouco, né, para a gente ver uma reposição. pensa assim, digamos, geralmente as pessoas que procuram um tratamento, elas já estão há mais de um ano com esse problema, né? Porque logo no início as pessoas ainda tomam anti-inflamatório, eles não procuram esse tratamento mais natural. Pessoas que procuram tratamento geralmente estão já tô com esse problema há mais de anos, até um ano mais. Imagina só, tu está com 10 anos com problema. Não vai ser em um mês que tu vai melhorar, né? Então, realmente, a gente sempre indica aqui, a gente tem o Life que a gente indica 12 meses, o mínimo. Começar com, no mínimo 6, né? Para começar a sentir diferença e comprar frasco. Fazer um tratamento de 12 meses. Por quê? Porque daí a gente tem certeza que a pessoa vai sentir diferença. Às vezes, assim, não melhorei um todo, né? Mas aí melhorei, comecei a melhorar a articulação da mão, comecei a melhorar a articulação do ombro, que às vezes me incomodava para dormir, ou a melhorar a articulação do joelho, as articulações dos dedos dos pés também, que quando a gente está com a artrose, ela acaba passando em todo o nosso corpo, né? Daí, com o tempo, começa essa falta de mobilidade acaba inchando e entortando os dedos, né? Então, os dedos das mãos, o dedo dos pés, até o joelho acaba assim, tendo essa deformidade. Então, por isso que realmente tem que tomar mais tempo, tá? Perfeito. Eu tava com essa dúvida, assim, são profissionais da saúde, né? Eles sabem que a gente precisa indicar com prazo para que a pessoa realmente faça o Uhum. protocolo. Então, só para ficar claro na estratégia comercial, né? A pessoa não pode comprar um frasco e querer resolver 100% dos problemas com um só. Ela sabe que ela precisa dar uma continuidade. Doutora Sandra, está sendo excelente. Muito obrigada. Podemos passar para o próximo, sobre vantagens. Eu vi uma pergunta ali que alguém perguntou: quanto mais ou menos tem que tomar por dia? Umas 3 gramas. Umas 3 gramas por dia. Geralmente, uma colher de café dá uma. Talvez dê, porque ele é um produto bem pesado, tá? Mais ou menos 3 gramas. Se tiver algum, eu não sei, eu acho que nesse pedido na indústria não veio um doseador dentro. Então, mas são 3 gramas diárias que tem que ser tomado, tá? Então, dá uma colherzinha de chá bem cheinha, dá 3 gramas. Perfeito. Então, o que a gente tem junto que é excelente para casar com o pedido do Flex? O Alive Vevero, ele é um produto natural. A gente chama ele de doutor porque ele dá aquele alívio imediato. Quando tu passa ele, ele tem aquela sensação de alívio imediato. Por quê? Ele é composto de arnica, ele tem também alguns óleos essenciais, tem centela, tem ginkgo, tem limão, lavanda. O que faz esse produto para ter um alívio imediato? Né? A arnica tem uma ação anti-inflamatória, né? Todo mundo conhece a arnica, né? Alivia dor, até batidas, esse tipo de coisa, assim, ficou roxo uma batida, a gente passa arnica, né? Centela asiática. O que é a centela? A centela asiática, ela tem uma ação circulatória, né? Às vezes a gente tá, às vezes nem é dor na articulação, mas a gente tem dor nas pernas. Por quê? Porque é falta de circulação, né? Então, assim, tem ginkgo e centela. Por quê? O ginkgo biloba, ele ajuda na melhora a circulação, né? A centela também. Então, os dois juntos, eles vão fazer com que melhore a circulação, junto com a arnica melhora a dor, porque tem uma ação inflamatória, uma ação circulatória. Tem cipreste que ajuda a melhorar a circulação, que daí é o óleo, né? Tem lavanda que relaxa. Ele tem os citros que tem uma ação calmante. Então, limão, ele ajuda na drenagem, tá? Tem a menta, que tem aquele efeito de alívio imediato. Quando a gente passa o gel, vê que ele gela.
né? Por quê? Porque ele tem a menta, que tem aquele alívio imediato da dor, tá? Então, assim, por que que a gente sempre casa os dois juntos, né? Por quê? Porque às vezes demora para fazer efeito o flex, mas o alívio vai ajudar a melhorar essa condição, tá? Por quê? Porque como cada vez que passar tem aquele efeito de alívio imediato, e daí vai deixar com que o flex continue fazendo aquela ação anti-inflamatória dele, né, para regeneração, para melhorar, regenerar o líquido sinovial, vai melhorar os ossos, vai melhorar a articulação, enquanto o alívio vai ajudar ele nesse processo, para ser um processo mais rápido, um processo melhor, com mais alívio, né? Por isso do alívio, né? Ele vai aliviar essa dor que a pessoa está usando, está tendo há muitos anos, né? Por quê? Anti-inflamatório a gente não pode tomar todos os dias, né? A gente toma ali uns 7 dias e deu, né? Por quê? Porque ele tem uma ação no estômago, no fígado, o nosso estômago. Quem tem problemas de gastrite não pode tomar anti-inflamatório, né? Tem problemas de fígado também não, né? Então, essa é uma opção saudável para usar, né? Que é o flex junto com alívio, porque é uma opção saudável que vai aliviar e vai ter resultado. A gente sempre foca no resultado, né? Porque ação antialérgica, anti-inflamatória, estimulante da circulação e também uma sensação refrescante. Então, esse seria o nosso combo que para aliviar as dores e diminuir a inflamação, né, ao longo do tempo, né? Então, se tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se a ginkgo biloba não pode porque já usa anticoagulante. Não, o ginkgo, ele é de uso externo, tá? Ele não vai para a corrente sanguínea, tá? Ele melhora a circulação, mas ele não vai para a corrente sanguínea, então, tá? Então, não tem problema, a pessoa pode usar. Sandra, e tem idade mínima? Mesma pergunta. A idade mínima, geralmente, a gente põe em 16 anos, tá? Mas, claro, se alguma batidinha, alguma dor, a gente pode usar, não tem problema, tá? Mas não contínuo, né? Mas a partir de 16 anos a pessoa pode ser usado. Combinado, muito obrigada. Anotado tudo. Vocês estão anotando, gente? Eu estou anotando tudo para não esquecer aqui. Depois nós Deixa eu. vamos gerar um material também para vocês terem um PDF mais assim, tá? Tá. Então a gente vamos começar para o outro produto. Vamos ver qual que a gente começa. Pode ser o Slim, né? O Slim que é um produto para melhorar agora a outra parte, né? Que a gente tá que tem o lipo e o Slim, que são uma dupla, né? Então, o Slim, ele é um composto para diminuir a nossa ansiedade e a compulsão alimentar, né? Por quê? Porque geralmente com o tempo a gente começa a ter esses problemas, muita gente tem, né? Uh, a parte de compulsão alimentar, a gente também às vezes come muito doce, tem quem não gosta de doce, né? Mas a gente precisa ter uma estratégia para diminuir isso, né? Então, o que que a gente fez? A gente fez um produto chamado Slim Vevero, aonde ele ajuda na compulsão alimentar e no metabolismo, tá? Qual que é o foco do produto, né? O foco é emagrecer, né? Mas a gente precisa aumentar deixa eu ver. Eu vi aqui que alguém perguntou alguma coisa. Eu não tenho o produto aqui comigo, tá? Porque eu tô na minha sala e até não peguei o produto, tá? Mas depois eu posso ver ali se eu tenho ali e mostrar para vocês um pote, tá? Porque o Slim, ele vem com 60 cápsulas, tá? O que que ele vai dentro dele? Qual é a composição? O que que a gente pensou? Tá, a gente precisa de triptofano porque melhora a ansiedade e ajuda na compulsão alimentar.
A gente precisa de tirosina porque melhora o foco e a disposição, tá? Precisamos de espirulina, porque a espirulina ela é usada há muito tempo para saciedade e nutrição, porque ela é uma alga e ela é riquíssima em sais minerais, ela é riquíssima em vitaminas, então a espirulina é um produto maravilhoso, tá? Temos um outro produto que é o Ilex parariguense, não sei se vocês conhecem, aqui no sul a gente usa muito, que é a erva mate, tá? Por quê? Porque ela ajuda no metabolismo e na queima calórica, tá? O Ilex, ele ajuda a queimar gordura, tá? Juntamente com a laranja moro, né? A laranja moro todo mundo conhece como Morosil, que é uma marca registrada, que ele ajuda a queimar gordura corporal, geralmente na parte da barriga. Por quê? Ajuda a emagrecer, porque ele ajuda, também serve para quem tem gordura no fígado, tá? A gordura no fígado deixa a gente com um metabolismo lento, né? Então, a laranja moura tem essa ação de quebrar a gordura do fígado, tá? Então, por isso que ela ajuda a emagrecer, porque a gente aumenta o metabolismo, porque quebra nossas gorduras. Tem o cromopicolinato, tá? O nosso cromopicolinato, ele ajuda a estabilizar a nossa glicose no sangue, né? Aí tem o fator que daí ele ajuda a diminuir a compulsão por doce, tá? E também tem o agar-agar, que é uma alga natural. O agar-agar é um colágeno natural, né? Que é uma alga que, quando a gente ingere, ele expande e tem a sensação de saciedade, tá? E além disso, ele ajuda no nosso colágeno da pele, né? Porque o agar-agar, ele precisa expandir para fazer a sua ação, tá? Então, assim, com todos esses produtos ali, o que que ele faz? Ansiedade, diminuição de comer doce, saciedade, compulsão alimentar, metabolismo, diminui o apetite. Então, o Slim Vevero seria para essa função. É para emagrecer, mas, claro, a gente tem uns horários para tomar, né? Eu sempre sugiro que toma uma cápsula, 1 hora, no mínimo meia hora, tá? Pode ser 1 hora antes do almoço, e 1 hora antes do jantar, tá? Por quê? Porque ele precisa tomar bastante água, geralmente um copo cheio d'água, tá? Por quê? Porque quando ele vai abrir a cápsula, o agar-agar ele vai se expandir. Quando ele se expande, vai dar aquela sensação de saciedade e você vai comer menos, tá? Então, essa seria a função do Slim Vevero, tá? E junto com ele, a gente tem o lipovevero. O lipovevero, o que Sandra, que é? só uma dúvida antes da gente ir pro lipo. É lactante, gestante, pode, não pode? Estão perguntando aqui. Geralmente tem a lactante tem que conversar com o pediatra para ver se. Porque assim, tudo que a gente ingere vai para o leite, né? Então, isso tem que conversar, né? A gestante não se usa, né? Sem prescrição não se usa. Gestante a gente não pode usar, né? Porque a gente não está querendo emagrecer na gestação. A gente tá criando outra vida, né? Então, a gente não opta por esse tipo de coisa, a não ser que é uma necessidade, tá? É a mesma coisa que gestante e lactante, porque às vezes a criança já tem 2 aninhos ou 3 aninhos, né? E às vezes o pediatra libera, não tem problema, pode tomar, tá? Tá, tem idade mínima para tomar o E Slim? daí, mas a gente sempre diz que é em torno de 16 anos, tá? Por quê? Claro que já tem indicação de pessoas de crianças, né, com 14 anos, 15 anos, até 12 anos, que já pode usar, né? Mas isso a gente sempre deixa como pediatra para indicar, né? Não sou eu que vou indicar para uma criança tomar, né? Porque geralmente crianças têm um metabolismo diferente do nosso, né?
Perfeito. Perguntaram também se as pessoas podem tomar quando fazem tratamentos controlados, mas aí também é a mesma coisa, né? Se ela toma um remédio controlado, ela tem um médico de confiança e é importante mostrar o rótulo e perguntar, certo, Sandra? Eu acho que é Sim, a isso, gente ter um respaldo isso. daquilo que a gente está indicando. Sim, e assim, ó, geralmente resultado, gente, a gente não dá de um dia para o outro, né? A gente, além de usar o Slim, o lipo, o que que a gente faz? A gente tem que começar a comer bem, né? Comer bem não é comer, digamos, vou comer uma vez no dia, depois de noite, daí de noite eu como bastante. Não, tem que comer bem. O que que é uma alimentação saudável, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável para que realmente o produto funcione, né? O bom é, se a gente fizer uma combinação de alimentação saudável, um produto para diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão, fazer exercício físico, olha, a gente faz exatamente tudo o que a gente precisa para emagrecer. Por quê? Porque não adianta a gente emagrecer 10 quilos e não ter uma alimentação saudável e depois a gente engordar de novo, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, né? É a coisa mais importante que tem, é o equilíbrio, tá? Perfeito. Tá? Então, o lipovevero, o que que ele é? Qual é a função dele? Qual é a composição dele? O lipovevero, ele tem ação de saciedade, melhora o intestino e controla o apetite. O lipovevero, ele também tem cromopicolinato para diminuir a vontade de comer doce. Mas o que que ele tem mais? Ele é composto de fibras solúveis e insolúveis, que quando a gente usa ela, pode pegar, tem o doseadorzinho, coloca no copo, coloca um pouco d'água. Ele vai se tornar uma gelatina, tá? Então, por isso, qual é a sugestão? Quanto mais água tu colocar, mais gelatina e maior ele vai ficar, tá? Então, o que que a gente faz? A gente coloca um pouco, põe bastante água, porque a gente quer que expanda no intestino, no nosso estômago e tenha aquela sensação de saciedade. O que que não pode ser tomado junto com o líquido? Medicamento para pressão, medicamento para tireoide. Por quê? Porque ele tem o psílio, que é aquela gelatina que vai absorver tudo que tem dentro do estômago, tá? Gordura, se ele tiver, e vai se formar uma gelatina e vai eliminar no intestino, tá? Então, se tem um medicamento para pressão, tem um medicamento para tireoide, ele não se toma junto com o lipo, tá? Por quê? Porque a gente quer que ele elimine a gordura e a glicose que tem ali no estômago, e não, né, os nossos medicamentos que a gente toma. Então, a sugestão é tomar. Tu pode tomar antes do almoço, antes do jantar, tá? Principalmente, geralmente, onde tu tem mais compulsão alimentar. Às vezes, eu indico às 5 da tarde. Pode tomar de manhã, ali no meio da manhã, tomar às 5 da tarde, porque às 5 da tarde é o que a gente começa a pensar para a janta, né? Os diabéticos podem tomar, tá? Porque isso ali é uma fibra. Uma fibra é super importante, porque ajuda a melhorar. Quanto mais água tu beber, melhor vai melhorar teu intestino, tá? Mas ele tem que tomar água, muita água junto. A gente precisa ingerir água, porque se não ingerir água, ele não vai se expandir, tá? Precisa sim. O que que eu sugiro? Não toma junto com o Slim. Toma em horários diferentes, tá? Tu pode tomar ele um pouco mais cedo e o Slim meia hora antes do almoço, tá? Tu pode usar ele às 5 da tarde e o Slim meia hora antes da janta, porque geralmente ninguém vai jantar às 6 da tarde. Aqui, pelo menos, a gente janta em torno de 8 horas, tá? Então, dá para fazer um combo, mas usar em horários diferentes, tá? Porque, assim, o Slim ajuda na compulsão, tá? Às vezes a gente come por compulsão, a gente nem vê com fome, a gente nem está com fome, a gente está só apenas com compulsão alimentar. E ajuda a acelerar o metabolismo, que é o que a gente precisa, né? Para emagrecer, a gente precisa acelerar o metabolismo. Quem toma X-erpatida pode usar o Slim e pode usar o Lipo, não tem problema, tá? Eles são assim. O lipo ele é natural, ele tem fibras, ele tem pré-bióticos, que é importante para o nosso intestino, né? Digamos ali, a fibra solúvel é um pré-biótico,
tá? Ele vai ajudar o nosso intestino a melhorar isso. Então, e além disso, ele vai colágeno, porque ele vai uma grande quantidade de colágeno. Por quê? Porque é super importante a gente tomar colágeno. Se a gente quer emagrecer, a gente precisa de colágeno, né? Porque a gente que não quer ficar flácido, a gente precisa de colágeno para melhorar o nosso emagrecimento saudável e não flácido, né? Então, qual é a função dele? Saciedade, reduz o apetite, diminui a compulsão por doces e também melhora o trato intestinal, né? Que isso é super importante. Para quem está emagrecendo, precisa melhorar o trato intestinal. A tirzepatida, ela tranca o intestino. Então, o lipo ajudaria muito. Por quê? Porque, de qualquer maneira, ela é injetável, não vai ter uma interferência em nada, tá? Então, ela vai ajudar para quem toma, porque vai melhorar o nosso intestino. Deixa eu ver aqui, que eu vi que tinha uma perguntinha aqui. Então, eu estava vendo aqui, a melhor indicação seria os dois juntos, né? Fazer um combozinho, tá? Por quê? Porque tem uma, para um deles acelera o metabolismo, né? Diminui a compulsão, tá? E o outro melhora a nossa saciedade, ajuda a melhorar melhor a nossa saciedade. Deixa eu ver aqui. Tem alguns que estão, ó, lactantes, na verdade, o lipovevero, mesmo ó, lactantes podem tomar, tá? Porque ele é fibra. Fibra ajuda a melhorar o intestino, tá? A única coisa que teria que conversar é apenas que vai o cromopicolinato, mas o cromo é um produto, né, que é para diminuir a ansiedade e a compulsão alimentar por doce. Mas, geralmente, lactante que tem um bebê acima de 1 ano pode tomar. Mas sempre a gente pede para conversar com o médico, porque às vezes alguns médicos, alguns pediatras não deixam tomar, né? Mas ele, na verdade, ele é um composto de fibras que ajuda a melhorar o nosso intestino, tá? Tem muita gente que tem problemas de intestinais e elas não conseguem emagrecer por causa dessa função intestinal. O lipovevero a gente tem sabor sem sabor e tem o sabor de chocolate, tá? Uh, no chocolate, ele vai cacau, tá? Então, ele tem um cacau dentro do lipo de chocolate, tá? Uh, o lipo, eu que provei todos eles, eu gosto muito do lipo sem sabor, porque eu sou uma pessoa que não gosta de comer açúcar, não gosto de comer muito doce, entendeu? Então eu prefiro que seja o sem sabor, né? Mas cada um tem sua preferência, já outras pessoas preferem o de chocolate, né? Então, eu tô vendo que tem bastante perguntas depois. Nesse caso, no Flex, o colágeno é o tipo 2, tá, gente? A diferença de colágeno é que existe colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, tá? Então, assim, o colágeno tipo 2, ele até ajuda na pele, mas a função dele é ossos e articulações, tá? O colágeno que vai dentro é o colágeno hidrolisado, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. O que auxilia no intestino é o colágeno hidrolisado, que é o peptídeo de colágeno. Nosso vai dentro, peptídeos de colágeno, que é o colágeno hidrolisado, que tem uma absorção melhor, né? Porque tem o colágeno hidrolisado, ele não consegue absorver tudo, por isso que se usa uma dosagem muito alta, né? Uh, deixa eu ver. O tipo 2, o colágeno tipo 2, ele vai dentro do Flex, tá? Do Flex Vevero. Problemas com lipedema, o que tem que fazer?
Na verdade, lipedema é uma doença, tá? Então, o lipedema tem vários tratamentos, né? Então, colágeno a gente não indica, tá? Por quê? Porque a pessoa com lipedema, ela é uma inflamação ali, ela inflama, ela tem uma celulite inflamada, inflama ali aquela. E aquilo ali existe tratamento, sim, porque precisa de produtos para circulação, precisa de muita massagem e precisa de outros tratamentos, né? Que não é esse tipo que a gente está indicando para quem tem lipedema. Porque o que que acontece? Existem vários tipos de colágeno, né? Cada fornecedor tem um colágeno diferente. Hidrolisado é o mais comum. O peptídeos de colágeno também tem o Verisol, tem outros tipos ali. Cada um tem a sua marca específica com sua e tem seus estudos com suas absorção. O Verisol é um colágeno que ele tem uma molécula menor que o colágeno hidrolisado. Então, por isso que a absorção dele é menor, é melhor e se usa menor quantidade. O colágeno hidrolisado, a gente tem que usar bastante colágeno. Por quê? Porque a absorção dele é muito pouca. Então, se usa uma dosagem maior, tá? Mais alguma dúvida? Sandra, acredito que foi excelente para uma primeira aula técnica. Eu quero muito agradecer a sua participação, os esclarecimentos e falar para as sócias também que nós estamos preparando todos os materiais em PDF, porque eu sei que é bastante informação, a aula vai ficar gravada, vocês vão conseguir voltar, anotar, tirar dúvidas também, mas a gente vai ter os materiais em PDF, tanto para vocês estudarem, quanto Hum. para também enviarem para os clientes, né, para os pacientes, com as indicações. Então vai dar super certo assim. Eu até estava aqui, digamos assim, ó, geralmente o nosso colágeno atua na pele, né? Ah, e aí, para lipedema, o colágeno não vai ajudar em nada, né? Então, gente, porque na verdade é uma inflamação, né? E Eu aí, acho que a dúvida, Sandra, é se ela pode tomar mesmo tendo lipedema. Então, tipo assim, tá, não, ela assim, ó, não vai influenciar, tá? Mesmo tendo é, lipedema, pode tomar, tá? Não tem. Claro que não vai melhorar o lipedema, tá? Mas a pele, a gente melhora o intestino, que é muito bom, né? A gente melhora o intestino e diminui um pouco a ingestão de alimentos, né? Então, deixa eu ver aqui, que eu vi que alguém. Ah, tem alguém que não conseguiu. É sobre o cadastro, tá? Não é comigo daí. Essa parte a parte de esse é comigo. comigo daí, tá? Mas, ó, gente, lipedema tem tratamento, tá? Quem tem lipedema tem tratamento, tá? Dá para tomar, ah, procurar tem médico, tem hoje em dia tem clínicas que realmente tratam lipedema, né? Então, porque realmente quem tem é horrível, porque dói muito, né? É uma inflamação e dói muito, né? Então, mas Elas estão liberadas para tomar os viveros. pode tomar o Revero, não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que não vai diminuir o lipedema, tá, gente? Dá para usar, quem tem lipedema se usa bastante produtos circulatórios, né? Tem que ter, porque a falta de circulação se forma lipedema. Então, dá para. Tem essa função aí que as pessoas podem procurar, tá? Combinado. Sei que teremos mais dúvidas, mais perguntas conforme formos trabalhando. A doutora Sandra vai ficar à disposição, eu tenho o contato dela, então o que eu não souber responder de vocês, eu vou mandar para ela. Vamos perguntar, vamos nos tornar cada vez mais especialista. Por hoje a gente vai encerrar a gravação pelo horário e o nosso encontro. Então, doutora Sandra, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. Sei que vai surgir perguntas, então vamos sempre conversar sobre produtos, é algo que vai ser recorrente nos nossos encontros. Espero que tenha esclarecido um pouco mais para que vocês se sintam mais confiantes nas indicações e nós teremos momentos de abrir o grupo para essas trocas e também outros meios de conversar para que vocês tirem as dúvidas junto com a gente, tá? Então, muito obrigada. O que mais que eu ia falar para vocês? Ah, eu tenho uma super novidade. Doutora Sandra, muito obrigada, liberando aqui.
Obrigada por fazer parte do nosso encontro. E eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Vou contar aqui em primeira mão que vocês estão ao vivo comigo, vocês merecem saber. A gente tinha ficado de conversar ontem sobre uma oferta especial para que vocês sejam um produto do produto, para que vocês possam comprar mais em conta. E é claro que eu ia pegar mais a cereja do bolo para nós, né? Então, eu fiz um convite para a doutora Riusa estar com a gente ao vivo e vir falar um pouco mais sobre os produtos. Já peguei a agenda dela e junto nesse dia nós teremos uma oferta especial para vocês adquirirem todos os produtos com um valor mais em conta, tanto para usarem quanto para terem paciente modelo. Vai ser nesse domingo, às 8h59 da manhã. Então, nós vamos ter uma super aula com um convidado especial, que eu não vou divulgar ainda, é segredo, a participação da doutora Riusa e a oportunidade de vocês adquirirem os produtos num valor menor. Então, este domingo, 8h59, é o nosso próximo encontro. E aí, conto com vocês, espero vocês também. E aí, vamos poder adquirir esses produtos num valor que vai fazer bastante sentido para a gente ter aí pronta entrega, para a gente já passar para os pacientes. E aí, usando, vocês vão ter mais também confiança para utilizar o link, tá? Então, muito obrigada pelo feedback, Célia. Amei essa aula, gratidão. Amei estar com vocês também, gente. Saí com um monte de anotação que gerou mais perguntas e eu vou tirando as dúvidas e passando para vocês também. Então, essa semana. Oi. Zap, eu respondo ali. Até eu acho que ontem eu estava conversando com a Célia, ontem de noite. Então pode me chamar ali, que se ter qualquer dúvida, pode me chamar que eu oriento ali a forma de tomar, eu posso orientar sobre alguma dúvida ali, pode me chamar, tá? Sou sempre à disposição. Obrigada. Gente, esse time tá muito disponível. Parabéns. Brigadão, Sandra. Então, bom almoço aí para quem não almoçou e eu vejo vocês domingo, 8h59 da manhã. Combinado? Tchau, tchau.